não é? Boa tarde a todas e todos. Hoje a gente vai falar, são, na verdade, 14, quase 14h30, a gente vai falar, agora eu vou falar rapidamente, vou fazer um comentário meio, mais ou menos para estabelecer umas diretrizes para que vocês assistam aqueles filmes. Esses filmes que eu escolhi, eles não têm a finalidade, isso é uma coisa importantíssima, eles não têm a finalidade de serem usados como fonte histórica. Eles podem até serem usados dessa forma, mas o que eu quero explorar nesses filmes é como é que eles apresentam a história, desculpem, e em que medida essa apresentação da história que eles estão fazendo para a gente ajuda a gente a pensar historicamente. Tá claro? Que é isso que é o mais importante. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá nos filmes. Espera aí. Eu vou fazer na ordem que eu apresentei lá para vocês. Não. Inclusive, as entrevistas eu acho que não precisa de muito comentário, porque a Lilia Schwartz, eu acho que ela é muito didática naquela entrevista dela, eu acho que não tem muita coisa a ser dita a respeito, né? Ela tem uma obra monumental, então a gente não tem essa necessidade, né? Quanto à análise do antropólogo a respeito da interpretação, ela é fantástica, ela é muito apropriada, por quê? Exatamente por causa disso, né? A antropologia, o papel, né, da interpretação da antropologia é fundamental porque a antropologia trabalha com isso, ponto, né? Ela trabalha interpretando, mas o mais importante, nós estamos falando, vocês estão ouvindo a respeito do Paul Ricoeur desde o Haiti, né? Então, o cara que mais influenciou na teoria da história contemporaneamente, ou talvez, né, para a gente usar um livro que nós trabalhamos com ele hoje, né? O cara que revolucionou a história é um cara chamado Paul Ricoeur. E o que ele vai falar é exatamente do quê? É exatamente do papel antropológico que tem a narrativa. É lógico que mais tarde esse papel vai ser destrinchado, vamos dizer assim, aprofundado e colocado em diálogo com outras teorias da história pelo Riesen. Mas o primeiro cara que então, busca, né, o papel da narrativa, como é que ela se constitui, é o nosso amigo Paul Ricoeur. Né? Então, aqui, o que o Paul Ricoeur está dizendo? É o que ele vai trazer, né? Só que o que ele faz? Ele faz uma abordagem crítica, né? E essa abordagem crítica é sempre interpretativa, né? É sempre interpretativa. E aí ele vai falar claramente nos textos dele. Vocês não, eu acho que a maioria de vocês, pelo menos, não leu o texto todo do Paul Ricoeur. O texto do Paul Ricoeur, inclusive, é muito difícil de ler, viu, gente? Não estou sugerindo ninguém que leia, não, né? Isso não é coisa para gente normal fazer. Não. Mas aí depois, quando você está ficando velho, você também tem pouca coisa para fazer, ainda mais na pandemia, aí você resolve estudar também o Paul Ricoeur já no final da sua carreira. Mas o que a gente tem que é muito bacana nesses três aspectos da interpretação. E por que eu coloquei os três aspectos da interpretação? Porque o foco da disciplina era história e cultura. Então, a gente sabe, né, que vocês já tinham trabalhado com isso muito claramente com esses dois professores que vieram antes de mim. Aliás, provavelmente até melhor do que eu, mas eu tinha que trazer esse aspecto que tem esse traço da interpretação. E aí é muito interessante, por quê? Porque a interpretação, por exemplo, na hora que o Paul Ricoeur vai falar, né, de como é que ele faz a interpretação, ele vai dizer claramente, ele fala, olha, eu trabalho com hermenêutica, né? O que ele chama de hermenêutica? É quando você consegue, ele está falando da história, viu, gente? É quando você pega um discurso ou uma obra e vê quem o produziu e quem o consumiu. Então ele vai falar, quem trabalha com essas três dimensões
de uma obra, está trabalhando com hermenêutica, ou seja, como é que ele foi concebido e produzido, a obra, qual é a obra, por isso que nós somos estudantes de cinema, você poderia estudar pintura, literatura, escultura, ritual, teatro e assim por diante. E o terceiro ponto, que é como é que essa obra está sendo recepcionada, tá certo? Então, isso é que o Ricoeur chama de processo hermenêutico. É só que ele vai falar, mas só que tem que ter um espírito crítico. Você vai para ele, né? Então, você tem que estabelecer uma metodologia para estudar esses processos, e aí, para ele, a melhor metodologia é a linguística. Eu, para quem lê os meus textos, eu nem trabalho com a linguística, eu trabalho com a filosofia da linguagem, com Mikhail Bakhtin, né? Quem quiser, os meus textos estão disponíveis, eu vou ver se eu consigo publicar o texto, gente, até o final desse ano. Se eu conseguir, eu aviso a vocês. Mas, de qualquer forma, o livro que eu estou publicando é uma coletânea dos textos que eu já publiquei. Então, vocês encontram um texto com meu nome por aí, espalhado pela internet. Eu até... É fácil de encontrar, mas se não, depois vocês me peçam que eu envie para vocês. E eu também trabalho com... Isso é bom você saber, eu trabalho com cinema. O meu recorte com cinema, meio porque eu mergulhei no cinema de cabeça, tanto o cinema como fonte histórica. Quando é que ele virou fonte histórica? Né? Quando é que eu trato dele como fonte histórica? Naquele texto que eu sugeri que vocês lessem da minha lavra, né? Que é esse aqui, ó, Cabra Marcado para Morrer, né? Esse filme, eu usei esse filme como fonte histórica. Aí depois a gente tem então o Paul Ricoeur vai falar, olha, essa é uma interpretação, que ele vai chamar de uma hermenêutica crítica. Então, quer dizer, não é só hermenêutica, ele está refletindo criticamente a respeito do papel que todos esses agentes têm na produção de sentido daquela obra, tá? Depois, hermenêutica e antropologia, vocês viram, eu não tenho que acrescentar, o professor Roberto Cardoso ele tem muita propriedade para falar o que ele está dizendo, né? E aí eu acho que ele ajuda a gente a entender também como é que com esses dois campos, né? A hermenêutica é um campo propriamente da filosofia, e como é que a antropologia se aproxima da hermenêutica, na medida que a antropologia é uma ciência fundamentalmente interpretativa. É lógico que eu também estou me prendendo, né, gente, a uma antropologia cultural, né? Existem outras formas de antropologia, outras vertentes da antropologia. Tá claro? Espera aí que eu vou... alguém me fez uma pergunta aí. Não. Antes de eu abrir para perguntas, eu queria que a gente deixasse as perguntas mais para o final. Mas aqui eu queria chamar a atenção para você o seguinte: o que eu ia falar com vocês? É que eu trabalhei muito tempo com o uso do cinema nas aulas de história. Então, muito dos usos que eu faço do cinema tem a ver com o papel que o cinema causou, né, promoveu nas sociedades onde a obra apareceu. Quer dizer, o foco da minha análise se volta, né, nessas três dimensões hermenêuticas. Eu acabo focando no que o Paul Ricoeur chamou do público, né? O público, a recepção dessa obra, né? Do ponto de vista do Marc Ferrot, eu não estou falando isso à toa, não, viu, gente? Aqui não é uma exibição não é uma exibição de erudição, não. É uma exibição de como que o nosso trabalho ele é pautado em estudo, né? Ou seja, quando a gente está trabalhando, apesar de nem sempre a gente fazer uso do que a gente está recorrendo, né? A gente está recorrendo, sim, a um aparato teórico muito bem assentado, tá? No caso que eu falei com vocês, no doutorado, eu usei essa ideia que o Ferrot chama de agente da história. Eu usei a minissérie Anos Rebeldes,
né, estudei a minissérie Nas Rebeldes como agente da história. Mas, curiosamente, exatamente porque o pessoal da Escola dos Anais não me oferecia, pelo menos a meu ver, um aparato teórico que eu pudesse aprender esse papel de uma minissérie na sociedade brasileira, eu fui para o Risen, né? E usei como chave teórica para interpretar a minissérie, igual eu faço com o cinema, os argumentos do Mikhail Bakhtin, e quem me sugeriu o Mikhail Bakhtin foi, na verdade, para analisar cinema, né, foi um autor que está lá em todos os meus textos, que é o Robert Stan. Então, aí você já tem basicamente todo o arsenal teórico com o qual eu trabalho. Então, essas 4 postagens aqui, que eu pedi que vocês lessem, porque elas seriam assim, uma leitura de apoio, é como se a gente tivesse aberto o debate à tarde e que vocês pudessem alimentar um pouco das suas dúvidas a partir desses debates que estão sendo colocados ali. Obviamente que, por exemplo, o Roberto Cardoso, que é um filósofo, ele vai trabalhar com muito mais propriedade para falar, ele tem muito mais propriedade para falar das relações de hermenêutica e de antropologia do que eu mesmo, né? Aqui o que eu acho que fica um pouco, mas pelo menos merece crédito, as leituras da Obriga História, né? Que é uma coisa mais palatável, mais simplificada e tal, que eu acho que é também muito válida, e o traço do saber cotidiano que está do site, né? Saber Cotidiano, que está falando da antropologia enquanto interpretação. Hoje, gente, eu vou falar e aí depois eu abro, a gente começa o debate. Inclusive, eu vou abrir o debate, vou ver como é que ele ficou. Se ele ficar interessante, eu não corto, não, e eu vou. Não, eu vou fazer assim. Eu vou abrir o debate, vejo como é que está o debate. Se ele ficar dentro do que eu estou querendo, eu continuo gravando, depois ou então eu corto, ou então eu corto depois, tá? Quais são os filmes que eu indiquei para vocês? E na ordem que eu indiquei para vocês. Vejam, eu indiquei 1, 2, 3, 4, 5 filmes. O que são esses filmes? Né? Eu aqui eu não vou falar do Cabra Marcado para Morrer. Por quê? Porque eu tenho um texto inteiro falando do Cabra Marcado para Morrer. Né? Só para quem não sabe, o Eduardo Coutinho, que vai fazer esse filme em 1984, né? O meu texto é de 2017, se eu não me engano, e para vocês terem uma ideia, quer dizer, 40 anos depois, o Coutinho, né, 94, 2004, 2014, 40 e tantos anos depois, o Coutinho ainda é objeto de análise. Né? Quem é o Coutinho? O Coutinho, até para a gente também quebrar essas convenções que a gente tem de leitura nas quais a gente esquece, o Coutinho, gente, ele era um cara que ele quando ele faz quando ele faz o Deus do Diabo, eu li aqui, quando ele faz o Cabra Marcado para Morrer, ele começa em 64 e termina em 84. Em 64 ele é ligado ao CPC da Uni, em 84, só para vocês entenderem porque a gente precisa estudar. Senão a gente comete erros crassos. O que acontece em 84? Ele trabalhava na Globo. Sabia? Rede Globo de televisão. Se eu não me engano, ele era repórter cinematográfico daquele Globo Repórter. Tá bom? Ficou bom para vocês? Isso para vocês entenderem. Né? Para ficar mais claro ainda, né? O Dias Gomes, que fez, né, e a mulher dele, que era a Janete Claire, que são os dois, né, digamos assim, que é o casal novelístico da TV Globo de televisão, né? O Dias Gomes, quando aconteceu o golpe, ele era diretor cultural do Partido Comunista Brasileiro, ou seja, ele é literalmente o que a gente pode chamar de um comunista de carteirinha, né? Tanto que o que ele faz?
ele foge, se não me engano, para Petrópolis e fica lá 3 meses. Por quê? Porque ele sabia, acho que ele trabalhava na Rádio Nacional, era diretor da Rádio Nacional também, e ele sabia que eles iam sequestrá-lo até matá-lo. Ele, com medo, fugiu, né? É isso que a gente deve fazer mesmo. Ditadura não é coisa que a gente enfrente, não. Ditadura é coisa que você foge, né, e tenta viver fora do país durante o período da ditadura, porque ninguém merece viver num país enquanto ele está submetido à ditadura, né? Infelizmente, nem todo mundo pode fazer isso, mas alguns fizeram. Mas assim, aliás, eu estou falando daquela ditadura que não houve. Vocês me desculpem falar dessa ficção historiográfica, né? É uma ficção historiográfica que está sendo estudada desde 1988, né? O primeiro cara que estuda a ditadura no Brasil nem mesmo é brasileiro, né? Que é o Thomas Skidmore, né? Então, para vocês verem, para vocês terem uma ideia, né, da capacidade, né, dos seres humanos têm de mentir flagrosamente, né? O Thomas Skidmore é um historiador norte-americano que estudou a ditadura brasileira, né? A maior parte dos documentos que a gente pode encontrar, porque os historiadores americanos eles têm um séquito de pesquisadores junto com ele, o texto dele é bem assim de uma história, digamos assim, né? Bem factual e tudo mais, mas é um texto maravilhoso, tem tudo, você pode ir no pé de página e ir atrás da fonte, que a fonte está lá, você vai encontrar essa fonte. É muito bacana, né? E ele já era publicado em 1988, ele já estava publicando no Brasil. Agora, o que é triste, né? O que é vergonhoso, né? O que é infeliz? É que o Brasil, né? O primeiro cara que escreve um livro sobre a ditadura brasileira é um pesquisador norte-americano. Né? Embora o texto dele seja muito sério e honesto, a pesquisa dele é precisa, é sofisticada, né? Aí que a gente vê o problema da gente não investir nos nossos pesquisadores, né? E não investir nas universidades brasileiras, né? Infelizmente, né? Quem vai pesquisar, quem vai fazer essa primeira pesquisa sobre a ditadura no Brasil, aliás, que não houve, esqueci de fazer um parêntese, aquela que não houve, né, foi um pesquisador norte-americano. Né? É uma pena isso. Agora, é lógico que depois vieram muitos outros historiadores, tem uma infinidade de historiadores contemporâneos que estão estudando a ditadura brasileira, o que é ótimo, né, porque aí vamos recorrer ao Risa, né, falando da Alemanha e não do Brasil, porque para ele o Brasil importa muito pouco, né? O que o Riesen vai dizer? O Riesen vai dizer uma coisa muito interessante, né? Na hora que ele está tratando, né, na hora que ele trata, deixa eu colocar aqui, gente, eu tenho que cronometrar, senão faço um tanto, eu excedo muito meu tempo, sabe? Espera aí. Que é o seguinte, ó, deixa eu colocar aqui, oh, meu Deus. O Riesen vai dizer nos textos dele que as sociedades, né, precisam, né? Oh, que horrível. Ele vai falar, as sociedades precisam, né, o termo, né, elas demandam estudar os traumas que foram produzidos nessas sociedades, né? Senão elas não são capazes de superar esse trauma. Para quem estava lendo Mal-Estar na Civilização, o Riesen está falando exatamente disso. E não é só o Riesen, já que a gente está falando de cinema, né? Muitos cineastas, eu acho que eu não tenho certeza, vocês têm que pesquisar, o Wim Wenders, por exemplo, se eu não me engano, vai dizer que ele resolveu ser cineasta porque a família dele, ele sabia que tinha havido o nazismo na Alemanha, né? Mas a família dele não mencionava, não falava disso. Né? Tem um filme também muito bacana a respeito disso, que é Uma Cidade Sem Passado. Mas hoje a gente vai falar desses filmes que eu indiquei para vocês. Né? Então, eles têm, como eu falei com vocês, eles têm uma finalidade, porque eles acabam trazendo, deixa eu ver se eu diminuo aqui, gente, eles acabam trazendo para
o debate aspectos muito interessantes, né? Então, eu estava falando com vocês que eu não vou falar do Cabo Marcado para Morrer por causa disso, porque eu tenho um texto lá que eu escrevi, então não que o texto seja a melhor coisa do mundo, mas ele é um texto contemporâneo que eu estou tratando pelo menos eu procurei, né, tratar com esses elementos que a gente está debatendo aqui na disciplina. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro desses filmes e qual que é a finalidade que ele tem e o que ele nos traz? É um filme absolutamente maravilhoso, né? Ele é uma pena que ele não foi muito premiado, não sei porquê, né? Não tenho ideia, não sei também se é porque ele não participou né? Porque vocês sabem que essas coisas de ser premiado em festivais, o cara tem que se inscrever, né? O Silvio Tendler, ele era já, quando ele produziu o Utopia e Barbárie, ele já era um cineasta razoavelmente consagrado. E o Utopia e Barbárie tem uma qualidade que eu posso falar, porque eu já assisti os demais filmes dele. Ele tem um filme sobre o Django, que chama Django mesmo, ele tem um filme que chama JK, que eu acho que também se chama JK. E aí o Utopia e Barbárie é o melhor desses filmes. Ele diz que o filme demorou... deixa eu até pesquisar aqui, que a gente... acho que é 9 anos para ser realizado, né? Então, ele trabalhou durante 9 anos para realizar esse filme. E o que ele traz de fundamental? Para a história, não é para o cinema somente, né? O que ele faz? Ele pega fontes audiovisuais para argumentar que as utopias que nasceram no século XX acabaram degenerando em barbárie, né? Esse que é o argumento central do Utopia e Barbárie, né? Como é que ela se degenera? E aí como é que ele né? Aí vamos lá, né? Que aí é isso que eu queria tratar com vocês. Como é que ele garante, né? Qual que é a forma retórica audiovisual? Ele, né? Se fosse no texto escrito, ele citaria uma passagem de alguém. Como o texto dele não é escrito, né? O que ele faz? Ele põe uma entrevista do cara para falar em nome dele, né? E a outra coisa bacana é que ele usa tanto, e isso é bacanérrimo, ele usa tanto entrevistas, ou seja, o que a gente chamaria hoje fontes orais, quanto ele usa também fontes artísticas, né? Tem uma passagem no finalzinho que ele vai usar uma parte, né? uma sequência do filme Os Bárbaros, né? Não, Invasões Bárbaras, que é uma sequenciazinha só, que é uma ficção, mas ele tenta, na verdade, com isso, representar digamos assim, a espírito de um tempo da geração dos homens da década de 60. Né? E aí, o que ele, né? Como é que ele faz? Então, tá claro, gente? Olha só. Aí, o que ele faz? Então, mas ele é muito primoroso a fazer isso. Mas ele tem formação, ele não é astrólogo, né? Ele tem formação em história e cinema, né? Eu não sei qual das duas, eu sei que uma ele fez no Brasil e a outra ele fez na França, né? Então, a gente não pode esquecer disso, né? Ele não tirou isso da cartola, não. Isso aí é para animador de auditório e para youtuber, né? O cara tem que estudar para fazer um negócio desse. A outra coisa que é assim, fenomenal, né? É que o argumento dele, né? Que assim, as utopias degeneraram em barbárie, o que ele está querendo nos convencer é que os homens que tentaram realizar essas utopias, eles acabaram ficando refém da sua própria vaidade e acabaram degenerando ou deixando isso degenerar. Né? E ele, como é de origem judaica, né, ele começa falando dos kibbutz em Israel, e a gente sabe muito bem que Israel, né, o Netanyahu, todo mundo sabe disso, né, ele é, na verdade, um cara que invadiu uma desses
um desses abrigos, né, para imigrantes, né, para refugiados lá na Palestina, e assassinou todo mundo. Quer dizer, ele era não sei se a gente pode chamar de general, mas ele era um oficial do exército israelense, né, que entrou armado numa comunidade, repito, numa comunidade civil, porque lá era um campo de refugiados, não tinha ninguém armado, e assassinou as pessoas, né? Então, é um dado complicado da gente tratar, né? E hoje ele é presidente de Israel. Aliás, hoje não, ele não é presidente, não, lá é primeiro-ministro, né? Então, é isso. Ele trata, né, então, dessa questão dessa geração dos anos 60, ele começa com uma temática que era muito característica dos anos 60, que é pensar o século da imagem, né? Talvez o nosso seja o século da narrativa, né? Que eu mesmo andei falando nisso, que assim, inicialmente eu achei que o que eu estudava ia acabar caindo em desuso. Hoje eu acho que é o seguinte: todo mundo tem, em alguma medida, que estudar um pouco como é que se constituem as narrativas audiovisuais, né? Então, eu acho que inverteram-se essas práticas, né? E aí ele vai falando ele começa falando da utopia sionista, né? Ele também, em alguns momentos, ele é muito bacana, por quê? Porque ele fala, por exemplo, que ele está falando de alguns desses líderes políticos, né? Ele mostra como é que eles degeneraram, mas ele também mostra aqueles que não se degeneraram, né? Ele tem um general que era professor de história, participou da guerra, né? E depois ele vai falar que há uma preocupação dele de formar uma sociedade mais igualitária. Então é muito bacana a gente pensar nisso. Ele trata, né, ao longo de uma série de revoluções, a Revolução Soviética, ele tenta falar da utopia, ele fala da utopia sionista, né? E aí como é que ele constitui a narrativa, que é o que mais nos preocupa, né? É isso que eu queria tratar com vocês, né? Embora seja audiovisual, ali também tem uma narrativa. Como é que ele constitui, ou seja, como é que ele vai engendrar, né? Não é nem constituir, é engendrar. Como é que ele, né? São aquele negócio do enredo, né? Como é que ele vai entremear esse enredo, né? Isso, gente, né, a gente tem que fazer um curso de cinema, não é fácil fazer como ele fez. Mas aí ele faz de uma maneira muito bacana. Por quê? Porque ele trata, como eu falei com vocês, de maneira, os documentos audiovisuais, aí ele traz entrevistas, vejam, que é um tipo de documento, né? A gente poderia dizer que é um tipo de documento produzido, por exemplo, com a história oral. Ele trata também de depoimentos. No caso da ditadura brasileira, por exemplo, a gente pode pensar nos depoimentos que serão deixados por quem enfrentou a ditadura, tanto o pessoal que enfrentou a ditadura armado e aqueles que não se mantiveram armados, né? Então, tem toda uma literatura, veja, não é história, né? A gente poderia chamar uma literatura memorialística que fala sobre a ditadura no Brasil, né? E, por último, ele vai falar, que eu acho que a coisa mais monumental do trabalho dele, ele vai aos registros cinematográficos, né? Que vai desde do presidente dos Estados Unidos, né, justificando, inclusive, o lançamento da bomba atômica. Pensem bem, é isso para a gente entender também, voltando ao que a gente está falando anteriormente, de como, né, que o discurso ele pode estar, né, na narrativa ou nas nossas fontes, ele pode estar encobrindo, né, uma atitude completamente desumana, né, completamente desumana, né, que aquela uma manifestação do presidente dos Estados Unidos justificando lançar as bombas em Hiroshima e Nagasaki. Depois, ele, inclusive, tem uma passagem que ele trata
da possibilidade, vejam só, de lançarem-se novas bombas atômicas depois dele. Né? Alguém deve ter falado, oh, pelo amor de Deus, né? Você já ficou para a história, né? Destruir 2 cidades só por ameaça do avanço do comunismo é um pouco de exagero, né? Já está bom, né? Já é o suficiente, não precisa fazer isso mais do que isso, não, né? E aí, quando ele está falando, é muito legal, porque aí ele usa isso, então, para pensar para pensar esse argumento central, que seria, né, o argumento central, lógico que no caso dele seria uma tese, né, eu falei com vocês que eram 9 anos, eu achei aqui a minha anotação, são 19 anos. Isso também para vocês acharem que o cara errou, esse filme aqui o cara cometeu um deslize. Não, 19 anos para fazer o filme. E aí é muito bacana que ele vai falando também como é que essas coisas, como é que acontece na história. Ele está voltando ao texto do Riesen que eu falei com vocês, né? Ele vai historicizar um pouco, né? O que eu estou chamando de historicizar? Ele está mostrando que há passado, presente e futuro, né? Sobretudo passado e presente. Na hora que vocês vão lembrar disso, na hora que ele está falando assim, ó, no Vietnã, a guerra está no museu. Olha que frase maravilhosa, né? O Vietnã, né, que ficou mais de 2 décadas, acho que 17 anos, em guerra contra os Estados Unidos, hoje, né, e aí é legal porque é o seguinte, porque ele filma isso, né? Isso não é um discurso, falar, mas eu não acredito nisso, não. Pois é, não acredita, não, ele vai lá com a câmerazinha dele e filma, né? Então ele fala, no Vietnã, a guerra está no museu, né? Inclusive parece que o Vietnã é até um polo atrativo de turistas, né? E aí ele, para encerrar, quer dizer, né, o argumento dele é a maior parte, quase todas as utopias degeneraram em barbárie. Aí ele fala, né, encerrando, né, o filme dele, que é de 2009, né, ele então indica que vocês vejam também como é que o cara é marcado pela sua historicidade, de uma certa maneira, conversando com a Leila, que me fez uma pergunta com relação a isso lá na aula da manhã. Né? Ele vai, então, apontar o Lula, o Obama, a mobilização da juventude, e aí ele fala assim, parece, né, que isso sugere uma oportunidade de novas utopias. Não é ele que está falando, eu que estou falando. Né? Mas veja, o que ele está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer com isso? É que ele, né, que é, digamos, da geração de 68, ele vai falar que essa geração, naquela passagem do filme, ele vai, né, que é uma passagem artística, não tem nada a ver com registro histórico, é muito mais a arte que interpreta um passado do que propriamente o passado em si, né? Mas é também artístico, não tem a menor pretensão de ser histórico. Ele é histórico porque, né, o Tendler chamou o filme, né, Invasões Bárbaras, para fazer parte do filme dele, e aí é muito legal. Por quê? Porque o que ele faz? Ele faz um negócio muito legal, que é, ao citar, né, o Lula no Brasil, que era um operário, o Obama, que era um negro nos Estados Unidos, a eleição desses e a mobilização dos... Opa, cadê vocês? E a mobilização dos jovens parecia a ele, né, que é dessa geração de 68, que é de uma geração que ele mesmo falar que eles ficavam procurando, um pouco antes de ser uma entrevista de um intelectual que fala que eles ficavam buscando utopias, né, ele então aponta a eleição do Lula e do Obama como uma janela para novas utopias. Né? Então, veja, tem um filme muito parecido com esse, se alguém se interessar, que não é sobre não é sobre de um dos irmãos Cohen, né, que é a Arquitetura da Destruição.
o argumento central da arquitetura da destruição é que que o Hitler vai estetizar a política. E ao fazer, então ele vai buscando imagens, e aí é um pouco diferente do que faz aqui. Aí esse seria, por exemplo, um texto, um trabalho mais voltado para cinema mesmo, né? Por quê? Porque ele cruza, por exemplo, o texto falado, né, que ele fala em alemão, mas é traduzido para a gente, né, então seria um texto escrito ou falado escrito, com as imagens. Então ele vai essa produção de sentido se dá nessas duas trilhas que são características do cinema. Embora, vejam só, eu não estou, como eu falei com vocês, a minha intenção é falar dos filmes para iluminar como é que a gente faz pesquisa e história, e não o contrário. Eu não quero que vocês façam pesquisa de cinema, não. Tá? É só porque o cinema é mais fácil para eu trabalhar com vocês. Só um momentinho. É só, gente, me desculpa, só porque eu tô suando igual tampa de chaleira, então eu liguei o ventilador aí. Então a gente tem ainda, o Cabra Marcado para Morrer, eu já falei dele, a gente tem então mais três filmes. Então vamos lá. Batalha de Argel. Como vocês leram a respeito do Cabra Marcado para Morrer, era muito comum nos anos 60 que envolvendo gente que participou dos eventos e tentando retratar propriamente o evento como ele aconteceu, era considerado nos anos 60 isso, né, essa prática, aquilo das convenções, né, que toda sociedade tem, né, para aquela época, isso era considerado um trabalho de cinema documentário. Então, o Gillo Petecorvo, que é um italiano de dupla descendência, ele é também, acho que, tunisiano, se eu não me engano, ele vai escrever, ou, aliás, ele vai fabricar um filme muito importante chamado A Batalha de Argel. O que ele faz na Batalha de Argel? O que é interessante? Ele faz na Batalha de Argel uma coisa muito bacana, que é o que a gente poderia chamar de um registro cinematográfico, ou quase isso. Né? Não, por que eu não estou chamando de registro? Porque ele não embora tenha filmagens de época lá, né? Ele não. O filme não foi rodado na época da independência da Argélia. Ele foi rodado um pouco depois da independência da Argélia. Então, mas é muito interessante a gente pensar no quê? Aqui é uma outra forma interessante a gente pensar as teorias da história. O que ele está fazendo? Ele está fazendo uma narrativa que a gente poderia considerar como sendo uma interpretação imediata de um acontecimento histórico. Né? Ele está fazendo uma crônica histórica, a gente pode dizer assim, né? Ou talvez uma crônica cinematográfica, aliás, uma crônica histórica cinematográfica. Né? Por quê? Porque ele vai lá, ele trata de algumas pessoas, né, que não são propriamente... eu até vejo, eu já estou... eu já passei por 2 filmes, né, nós já estamos... Então, eu estou conseguindo fazer o que eu queria sempre. Então, e aí o que ele faz? Vamos, olha que coisa bacana. Aí o que ele faz? Ele faz uma crônica cinematográfica da história da independência da Argélia. Né? Ao fazer isso, né, ele faz uma interpretação muito imediata. Né? Então, isso é muito legal, por quê? Porque a gente pode, inclusive, considerar, né, esse trabalho dele não só como uma crônica, mas como uma interpretação imediata, ou, se a gente quiser, uma história do tempo presente, né? Ou equivalente a uma história do tempo presente. Por quê? Porque ele, primeiro, né, a produção cinematográfica, vejam bem, a produção cinematográfica dele é muito próxima, né, daquilo que o Riesen propõe, que inclusive eu vou mandar o
o PowerPoint para vocês. O Riesing propõe lá naquela passagem que eu mostrei para vocês, que é o quê? É que e aí também quando, então vamos lá. O que o Riesing deixa claro? O Riesing deixa claro que é preciso falar de presente e passado, inclusive futuro, né? É lógico que o futuro, gente, está sempre em aberto, nem sempre ele está claro. Ali, quem que vai construir esse futuro são exatamente as populações que vão assistir ao filme, né? Que são as populações interessadas na independência da Argélia. Mas aí tem uma questão muito interessante, que quando ele faz o filme, ele está fazendo o que a gente chamaria hoje, né, de uma história do tempo presente, né? E por que a gente pode até considerar que é uma história do tempo presente? Porque ele tinha uma preocupação que o Riesing vai chamar de histórica, ou seja, ele não está ali para falsear a realidade, ele está ali trazendo. Então, para quem assistir ao filme, vocês vão ver lá que quem coloca as bombas, eu não vou falar quais bombas, né? Vocês têm que, né? O spoiler é só as bombas, né? Ou são só as bombas, né? Quem coloca as bombas são as mulheres. Mulheres, vejam, mulheres dos anos 60, mulheres que têm uma cultura, que estão, né, no interior de uma cultura que é muçulmana, cuja tradição é tradicionalmente, né, que é uma tradição tradicionalmente, cuja tradição é o quê? É exercer um certo poder sobre elas, né? Então, vejam, quem vai ser, né, um dos agentes dessa rebelião são as mulheres. Outra coisa que eu acho que é maravilhoso no filme, eu não vou entrar muito em detalhes, mas tem uma coisa maravilhosa no filme, que cinematograficamente ele consegue apresentar os argumentos dos franceses na boca de um personagem do general, e na narrativa a própria constituição dos demais personagens que são argelinos, fica muito claro por que eles, na verdade, têm muita dificuldade de compartilhar as mesmas, aí sim, né, as mesmas pretensões de futuro, né? O futuro que a França esperava para a Argélia é continuar submetida à França, né? E o futuro que os argelinos esperavam da Argélia é se tornar independente da França. Então, na verdade, há ali, né, toda uma explicação. E aí é muito legal porque você tem claro para o público quais são essas condições, e ele, na verdade, não, digamos assim, não passa pano para ninguém, para usar um termo contemporâneo. Ele não passa pano para ninguém, né? Como eu falei com vocês, ele mostra as bombas, quem põe as bombas são as mulheres, e ele mostra o assassinato perpetrado pelo exército francês, né? Então, aí, digamos assim, o terceiro, né, a chave interpretativa fica a cargo, voltando ao trabalho, né, proposto pelo Paul Ricoeur, o trabalho interpretativo fica a cargo desse texto, né, e aí o Riesing vai falar, sobretudo, da importância da estética, né, o trabalho interpretativo fica por conta do público, né? Ele oferece para o público mais ou menos a narrativa do que aconteceu com a independência da Argélia. E aí você pode tomar partido a partir né, dessas posições. É lógico que a gente pode questionar se ele foi fiel, né? Aí o que você tem que buscar? Ele é cinema, ele não é história. Mas a gente sabe que era bem isso, né? Então, toda a historiografia a respeito do domínio europeu da África, sobretudo no norte da África, né, do que é conhecido como imperialismo, né, está muito claro ali, né? Mas ainda assim ele não passa pano. Ele fala,
né? Não é bem assim que a gente pode pensar. Aí a gente vai para o próximo filme, que é Narradores de Javé, da Eliane Café. Olha, gente, o Narrador de Javé, da Eliane Café é uma delícia de filme, né? Porque pensem bem, né? A Batalha de Argel, né, é uma carnificina, né? Começa com uma tortura essa que vai ser praticada depois aqui no Brasil pelos torturadores que não existiram, né? Exatamente igual os torturadores representados no filme, né? E aí eu estou sendo irônico, viu, gente? Para quem não pode, né? Porque pode ser que algumas pessoas não entendam. Quando eu falo que a ditadura não existiu, eu estou sendo absurdamente irônico, né? A ditadura no Brasil foi uma carnificina inspirada no fascismo, né? Eles vão tirar do poder os militares que fizeram parte da derrota do fascismo na Europa, eles vão colocar esses militares na reserva de propósito, porque seria um contrassenso você mandar a gente morrer para derrotar o fascismo e depois implantar o regime fascista no Brasil, né? E aí o que eles fazem? Eles pegam os generais e outros militares de alta patência e vão colocá-los na reserva para que eles exerçam um governo fascista, tá? E eu estou falando isso por quê? Porque a história, gente, ela é devastadora, né? Os historiadores têm que ser odiados mesmo, sabe? Por quê? Porque a mentira não atravessa quem é historiador. Não gente que se vende, não, né? Na hora que o cara se vende, aí acabou, deixou de ser historiador, virou um comerciante, tá claro? Aí são coisas diferentes, tá certo? Não, né? O cara é médico. Enquanto ele está operando as pessoas, salvando pessoas, ele é médico, né? Na hora que ele para de exercer medicina e começa a vender receita, ele virou o quê? Comerciante, tá certo? A gente não pode confundir esses dois papéis sociais, não, tá certo? Pelo fato dele ser médico, quando ele vende receita, quando ele opera sem estar autorizado pelo Conselho de Medicina a operar, ele está, né, trabalhando como se fosse um açougueiro. Tá claro? Ele deixou de ser médico. Tá certo? A mesma coisa se aplica a todas as ciências, todas. A biologia, tá? Aos infectologistas, todos eles. Tá claro? A gente não pode facilitar. Nós estamos num momento muito grave da civilização e o que está sendo atacado é a civilização, não são pessoas, né? Não são grupos. É a própria civilização que nos trouxe até aqui. Que nós temos problemas, mas pelo menos nós somos pessoas civilizadas. A gente não está no estado de natureza onde a gente ataca uns aos outros, não. Graças a Deus, né? A gente é capaz de sentar e discutir amigavelmente. Quem não é capaz de fazer isso é porque não tem argumento, né? A gente tem que ser muito claro. O cara não é capaz de discutir por quê? Não tem argumento. Ele tem que calar a boca mesmo. Se ele não calar a boca, é bom ir embora para casa, né? Ninguém se cala tendo argumento, gente. Pelo amor de Deus. O cara só vai para as vias de fato, ou só vai para a violência quando acabar os argumentos, né? Ele foi completamente derrotado, foi destroçado pelos argumentos, tá? Então, vamos lá, né? Só para fechar, né? Existem pesquisas sendo feitas. É por isso, eu sou um historiador porque eu estudei, né? Eu passei pelo crivo de outros historiadores avaliarem o meu trabalho, não é porque eu acho que eu sou historiador, né? Eu não fiz igual o Napoleão, que me autocoroei, me autodenominei de historiador, não. Foram outros historiadores que me chamaram de historiador, tá? Então, o que aconteceu? Eu estou falando para todos os historiadores, né, gente? Aí, o que aconteceu? Isso é uma coisa muito interessante, né? É que existem pesquisas sendo feitas na Alemanha que comprovam, a gente já tinha alguns dessas comprovações aqui. Por quê? Porque alguns nazistas viviam no Brasil, alguns deles foram descobertos e a ditadura não permitiu que eles fossem extraditados para serem julgados. Então, eles eram assassinos confessos, né, que viviam no Brasil como seres humanos livres. Tá certo? Por causa da ditadura. Vejam,
E agora, algumas pesquisas na Alemanha, porque eu conheço a pesquisadora que está trabalhando com isso lá, estão descobrindo que os nazistas orientaram como é que os nossos nazistas poderiam torturar as pessoas que tinham sido presas. Né? Eles deram, digamos assim, curso profissionalizante de nazismo para os nossos torturadores. Tá? Isso é só para vocês entenderem, porque assim, fica parecendo que a gente está aqui, que nossos argumentos são assim, o Abdala está dizendo, eu não estou dizendo. Tá? Isso existem provas cabais, documentais. Tá claro? Então não tem que me contradizer, não. Tem que acabar, tem que dizer como é que a prova que comprova que o nazista saiu da Europa e veio para o Brasil com financiamento do governo brasileiro, da ditadura, o que ele veio fazer aqui? Né? Ele veio aguar as plantinhas do jardim. Né? Não. Né? Então, vamos lá. Desculpem, eu fico um pouco alterado, mas é normal, né? A gente que é da história, a gente tem paixão. Tá? Isso chama paixão. Mas não é uma paixão arbitrária pela grana, não. Né? É uma paixão por ver e defender o que a gente chama de civilização. Tá claro? Né? É a civilização que colocou na lata de lixo da história pessoas como Hitler, pessoas como Mussolini, tá certo? E com os demais nazistas, né? Com os demais fascistas. Mas vamos lá, né? Aqui o nosso tema é outro, então vamos lá. Narrador de Javé. Gente, Narrador de Javé é um filme delicioso. A Eliane Café foi primorosa com isso aqui. Ele é um filme agradabilíssimo, dá para você passar para professor, para você passar para uma turma, por exemplo, de oitava série, para eles entenderem qual que é o papel do historiador. Isso que a gente está discutindo aqui está muito claro lá. Né? Ele brinca, a Eliane Café brinca exatamente com isso. Isso para essas categorias para as quais o Michel de Certeau atribuiu o nome de estratégicas e táticas, estão lá. Né? A Eliane Café vai mostrar muito claramente como é que a história... lá é maravilhoso, gente. Eu acho que para todos vocês deveriam assistir esse filme. Embora todos os outros eu acho que vocês devam assistir, mas esse é maravilhoso. Por quê? Porque todo esse debate que a gente está fazendo aparece lá de uma forma leve, de uma forma cinematográfica, brincalhona, mas com muita propriedade. Né? Então, ele vai falar, olha, quem é que escreve a história? É quem detém essa expertise, né? É quem é capaz de deter esse código, conhece esse código. E na cidade só um cara era capaz de escrever. Aí é ele que vai escrever a história da cidade. Por quê que ele tem que escrever a história da cidade? Uma boa pergunta. Por quê? Não vou contar. Né? Assistam o filme. Né? Na verdade, ele o spoiler é ele que vai escrever a história da cidade. Por que ele vai escrever? Assistam o filme. Mas, aí o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar com o quê? Com o que a gente trabalha. Com o que a gente trabalha? Com as memórias. Aí ele vai visitar as pessoas e fazer registro de como é que elas entendem que aquela cidade foi fundada. E cada grupo que ele visita, cada cidadão que ele visita, cada cidadão que ele visita, ele vai encontrar uma nova forma de ser apresentada, né, a fundação da cidade. E aí, então, a Eliane Café ela se aproxima da proposta do Certeau de novo. Porque o que ela faz? Né? Ela faz exatamente isso. Ela pega todas essas narrativas, vamos dizer assim, e aí quem que faz a articulação dessas narrativas? O público. Então é como se ela estivesse acompanhando, né? A história é essa, ela vai acompanhar esse cara que está escrevendo a história de Javé, né? Os narradores de Javé, e aí ela vai mostrando para a gente o que eles estão narrando, né?
E que, para quem é que fica a narrativa final, né? Que o Certeau propõe? É a narrativa, é a constituição dessas diversas narrativas que estão sendo constituídas ali, né? Simbolicamente, é lógico, é possível é possível a gente considerar que os narradores de Javé também, né, há uma luta política, inclusive, né, entre a tradição e a modernidade, né? A tradição memorialística, vamos dizer assim, e a modernidade histórica, ou a modernidade historiográfica, né? Uma memória que é dessa parte mais ficcional, que permite tudo, né? Onde tudo é aceitável, né? Inclusive de que maneira que essa memória vai ser manipulada por aqueles pelos interesses de quem está narrando, e a outra história, que é a que você está fazendo, veja bem, não é que alguém esteja fazendo, né? É que quem é que está fazendo essa outra memória? É o público que assiste. Essa que é a grande sacada da Eliane Café, né? É o público que assiste que vai constituindo esse debate. Eu acho que o debate é maravilhoso, né? É assim, excepcional. Todo mundo, pelo que eu estou vendo aqui no chat, parece que vocês assistiram, mas ele precisa ser assistido. Ele é muito bacana e muitas das questões que estão colocadas para a gente nessa disciplina estão todas lá, né? É muito interessante que elas estão todas lá de que forma? Inclusive apresentando o Brasil, cuja maior parte da população, até os anos 60, 70, era de analfabetos, e ainda hoje, né, a gente tem 34% de analfabetos, não é à toa, né? Nem estou dizendo que isso tem alguma relação com política, mas 34% da população brasileira é o que eles chamam de analfabeto funcional, ou seja, ele é incapaz de interpretar o mundo, né? Qual que é o problema disso? Um problema gravíssimo para a política, porque esse cara, né, acredita em terra plana, ele não sabe ler criticamente um texto, né? Ele não sabe sequer interpretar um texto, né? Esse cara é o que vai comprar ticket para terra plana, né? É esse cara que acredita em terra plana. É esse cara que acha que um professor de uma universidade que fez uma carreira, né, de 10 anos de formação, muitas vezes de mais 20 anos de profissão, né? Ou como eu, por exemplo, tenho 40 anos de profissão, né? Que ele vai se prestar a ser alguém que trabalha com a crença, né? Alguém que está convencendo alguém, né? Isso é uma bobagem monumental. Mas o livro, o filme da Eliane Café, né, o narrador de Javé, ele é primoroso para colocar esse debate em dia. E, por fim, né, de todos esses filmes, tem o Pro Dia Nascer Feliz, do João Jardim. Inclusive, parece que ele vai fazer um novo filme agora, que é de 2007. O que o João Jardim faz? Parem tudo. Né? O que o João Jardim faz? O João Jardim, ele nos oferece uma narrativa. Vejam, né, eu estou trabalhando com esses filmes de forma que a narrativa nos ofereça, né, uma explicação para os argumentos com os quais eu tenho trabalhado com vocês na disciplina. E o que o Pro Dia Nascer Feliz faz? O Dia para Ser Feliz faz... O Dia para Ser Feliz faz um negócio maravilhoso. Né? O que ele faz? Ele fala de uma escola só. Aí você fala, professor, mas aí é muito simples. É muito simples. Mas qual que é a abordagem que ele faz da escola? Aí é que está, né? E é isso que vocês têm que aprender a fazer, para a gente encerrar. Né? O que vocês têm que aprender a fazer? Existem no Brasil uma infinidade de interpretações dos problemas da escola, dos problemas da educação. Né? Veja, não é disso que ele está falando, não. Ele pega e faz o quê?
Assim, olha, né? Porque no Brasil, gente, né, é muito complicado a gente pensar isso, né? Mas no Brasil, algumas pessoas chegaram, inclusive, a ministra, assim, eu fiz uma pós-graduação em Harvard. Gente, qualquer um de nós que saiba falar inglês razoavelmente, não é ser um expertise, um escritor em inglês, não, que saiba falar razoavelmente inglês e que tenha dinheiro, em geral, muito dinheiro, paga uma especialização em Harvard. Né? Não só em Harvard, na maior parte das universidades norte-americanas. Porque as universidades norte-americanas estão fazendo isso. Tem, inclusive, vocês vão dizer que eu estou mentindo, tem um documentário norte-americano sobre o que está acontecendo com as universidades, como é que as universidades norte-americanas estão perdendo qualidade por causa disso mesmo. Né? Tá no Netflix, se eu não me engano. Depois, se alguém lembrar aí, põe aqui para mim no negócio que eu vou divulgar. Esqueci como é que é o nome. Do filme, né? É um documentário norte-americano sobre isso. E aí, só para a gente ficar claro, o que. Então, assim, os especialistas sobre educação no Brasil, eles sempre tiveram esse negócio. Então, eu vou falar rapidamente, é lógico que eu não vou abordar tudo, mas só preciso. Né? Eles sempre falam que o problema do Brasil. Ninguém. Os professores são mal formados. Por que os professores são mal formados? Sabe por que os professores são mal formados? Por quê? Porque o professor tem que trabalhar, estudar, o professor ele tem que fazer sua formação enquanto ele tá se formando, na maioria das vezes. Né? Ele tem que fazer sua formação, onde ele encontra essa formação. Ele muitas vezes não tem oportunidade de ler tudo, porque não tem boas bibliotecas fora das universidades públicas. É muito difícil isso acontecer. Né? Então, essas são algumas das formações. A pior delas é o seguinte, é porque professor, todos nós sabemos disso, entre aqueles que têm curso superior, o mais mal pago do Brasil. Tá certo? É o profissional de curso superior mais mal pago do Brasil. Então, a gente tem, né? Quem instituiu um piso salarial para professor no Brasil, né? Depois foi perseguido por um juiz, que foi o Lula. O governo Lula é que estipulou um piso salarial. Né? Para vocês terem uma ideia, isso é um dado histórico. Quando eu estava terminando a minha graduação, um professor era contratado pelo Estado de Minas Gerais como professor contratado e recebia menos do que o salário mínimo. Vou repetir para vocês. Um professor recebia menos do que o salário mínimo. Né? E é por isso que, às vezes, algumas pessoas, talvez inadvertidamente, vão falar, dizem que ser professor é missão. Não é. É profissão. Né? Eu adoro fazer o que eu faço isso com prazer desmensurado, mas eu sempre quis ser remunerado. Né? E sempre quis ser muito bem remunerado. Né? Dizem que só no Japão, dizem que no Japão, que tem uma das melhores produções de ciência do mundo, é o único profissional para o qual para o qual o imperador se curva. Né? Só para vocês saberem, né? Todos os países que se tornaram grandes potências na contemporaneidade investiram pesadamente em educação. Vejam, vou repetir, investiram pesadamente em educação. E aí nós estamos falando de todas as nações, né? De Japão, no século XIX, Alemanha, no XIX, né? Depois, China, mais recentemente, Coreia do Sul, mais recentemente, né? Os chamados tigres asiáticos. Né? De tal forma que o professor do ensino básico na Alemanha ganha, ou ganhava, como eu sou historiador, eu não posso falar que ganha, não estive lá. Essa informação deve ter 2 anos, né? Que um professor que estava vindo de lá falou para a gente. Ele falou, eu ganho 3.000 euros. Um professor
que dá aula no ensino básico ganha 3.800 euros. Ou seja, ganha quase 25%, ou talvez 25% a mais do que um professor universitário na Alemanha. Tá claro, gente? Né? E vocês sabem que a Angela Merkel acabou de não privatizar a educação, como muitos dos nossos políticos sempre tentaram, né? E aí nós vamos falar dos recentes, começou com Fernando Henrique Cardoso e terminou com o último que se dizia ministro da Educação, embora eu não tenha certeza se ele exerceu exatamente esse cargo, mas, em todo caso, é o cargo que lhe era atribuído. Né? Então, a outra questão que se fala muito da educação é a escola está muito complicada. E está mesmo. Por quê? Porque o trabalho da escola, gente, a escola é um micro-universo da sociedade brasileira. Né? Então, ali, você tem mesmo muitos problemas. Não é porque as crianças são ruins. Não. Né? É porque na medida que o Brasil fez isso na virada do século XX para o século XXI, né? E a gente tem que, inclusive, reverenciar. Quem fez isso foi a FHC. Talvez a única coisa que ele tenha feito que prestasse. Não, eu acho que também quando ele vai obrigar os administradores públicos a não deixarem dívida para o próximo administrador. Mas, assim, voltando, né? Então, vamos falar do dia para ser feliz. Então, todo mundo fala isso, né? Mas todo mundo esquece que o professor precisa receber salário, né? Esquece das condições de trabalho do professor, esquece da própria instituição escola, né? Então, os especialistas brasileiros, é engraçado, né? O Brasil deve ter produzido mais de 1.000 doutores em educação, né? Mas os especialistas que falam na mídia sempre são, né, o assessor de um político qualquer, né? Assustadoramente falando. Então, vamos lá. O que o Dias Nascer Feliz faz? Né? Ele faz exatamente um contradiscurso, se a gente pensar bem. Mas como é que ele faz esse contradiscurso? Né? Ele pega esses aspectos que eu tratei aqui, né? Essas categorias, né, de análise, são usadas para análise das escolas no Brasil, e faz uma coisa simplíssima, gente. Por isso que eu achei um filme monumental, né? E ele é um filme curtinho, é uma delícia também de assistir. O que ele faz? Sabe o que ele faz? Ele faz uma coisa maravilhosa. Ao invés dele entrevistar especialista, né? Especialista entre aspas, muitas aspas, né? Sobre educação, ele vai lá e entrevista o aluno. Ele vai lá e entrevista a secretária de educação de uma cidadezinha do interior de São Paulo. Ele vai lá e entrevista a professora, né, a merendeira, os pais. Então, ele faz um trabalho de desconstrução desse discurso a respeito da educação no Brasil. Vejam bem, antropológico, né? No final do filme, qual que é a conclusão que a gente chega? Aí, por isso que ele tem um traço histórico. A conclusão que a gente chega é que, a partir do que essas pessoas estão dizendo, tudo que tem sido dito na mídia, tudo, o filme é de 2007, eu diria para vocês, antes e depois do filme, tudo que foi dito sobre educação no Brasil por esse viés que eu acabei de falar aqui, é uma falácia. Todos eles são falsários, mentem sobre a escola. A escola é um lugar maravilhoso, não é bom, não, gente. É um lugar maravilhoso, cheio de muitas dificuldades que são de naturezas absurdamente distintas, né? Desde da sala de aula que não tem janela, que não tem banheiro, que não tem água, que a professora quer tudo, né? Até as coisas mais simples e mais fundamentalmente humanas, que é o quê? É o convívio, né, dos cidadãos que vão formar o Brasil, das próximas gerações, conviverem ali, né? Todos os cidadãos, pobres e ricos da cidade, né? Meninas e meninos, pobres e ricos, de todos os gêneros,
né, de todas as categorias, de todos os pais, de todas as... tudo, né? E aí, o que ele está mostrando, eu fico até arrepiado. É lindo o filme, é lindo. Porque ele está mostrando, gente, que muito mais do que ensinar, né, conteúdos de história, né, o filme ensina civilização. Né? Ele é um filme que ele deixa muito claro que a escola não é porque a gente precisa só de escola, que escola é uma coisa boa, escola é uma obrigação do Estado, precisa ser universalizada, o Estado tem obrigação de pagar bem professores e de dar uma escola decente para os seus cidadãos. Não é só isso que ele fala, não. Ele fala, a única possibilidade de uma sociedade como a brasileira se ver civilizada é a escola. Né? A escola, ainda com todas essas dificuldades, ela é um espaço civilizatório absolutamente maravilhoso. E sabe quem é que vai? Quem sabe o que acaba, qual é a conclusão que a gente chega? A gente chega ao seguinte: quem rouba o dinheiro de construir escola, quem rouba o dinheiro de construir banheiro, quem rouba o dinheiro de colocar água nas escolas, quem rouba o dinheiro dos salários dos professores, quem está de olho nos salários dos professores, são todos eles eleitos por essa comunidade. São todos eles, desculpa eu falar assim, mas todos eles são bandidos. Por quê? Porque são exatamente os seres humanos que não estão dentro disso, né? É a merendeira, a professora, a diretora, a orientadora pedagógica, os alunos, a comunidade, eles é que fazem a escola. Eles é que são a escola. Né? E aí, o argumento não é meu, não, gente. Leiam, assistam o filme, né? E prepare-se para chorar. Porque o filme... E por quê? Porque lá é o fundamento da civilização das sociedades. É lá que nós aprendemos, é lá que nós somos civilizados. É lá que nós aprendemos que nós fazemos parte de uma comunidade. Enfim, é um filme lindo. Né? Eu vou ler aqui os comentários, e aí, se for o caso, eu comento os comentários, ou a gente encerra esse pedaço, e aí a gente vai para o debate propriamente a respeito das dúvidas que isso trouxe. Ah, tá. Que beleza, então. Quer dizer que o Youssef exibiu esse filme em sala de aula? Aquele Youssef é um traste mesmo. Aquele Youssef é um traste. Então é isso, gente. Gente, traste aqui também de uma forma completamente irônica, né? Eu adoro o Youssef. Aliás, eu adoro todos os professores que estão dando aula para vocês, né? Sobretudo porque eles são professores muito bem formados, né? Professores que têm uma postura política muito importante, né? Que têm uma tradição, né? Que não estão vendendo o seu diploma e a sua carreira pelo melhor preço. Né? Eles, na verdade, representam a melhor estirpe de intelectuais e de historiadores que a gente tem no país, né? Contemporaneamente. Né? O que a gente pode fazer para eles é bater palma, que, inclusive, sobreviver, né, diante de tantos ataques completamente infundados é muito chato, né, para dizer o mínimo. Né? Além disso, é estressante, desagradável, provoca na gente um certo desconforto. Só para a gente encerrar, porque eu falei muito da educação, eu queria lembrá-los a todos vocês que estão fazendo essa especialização, que isso não estava quando vocês se matricularam, mas estará, né, pelos próximos 10 anos. Então, vocês já estão, digamos assim, vocês já são a vanguarda desse movimento, né? Vocês estão precoces nesse momento. Por quê? Porque aí a gente tem que falar o Congresso Brasileiro, né, que é um congresso extremamente conservador e liberal, né? Estou falando que ele é conservador por quê? Porque 85% do nosso congresso é composto de empresários, né? A nossa população não é composta 85% de empresários. Então, há um problema de representatividade grave aí,
né? Mas, em todo caso, a gente tem que reverenciar. Por quê? Porque foi aprovado agora no final do ano o Fundeb, né, que vai investir, eu acho que até chegar a 25%, eu não tenho certeza desses dados, né, eu não estou defendendo, eu estou defendendo que o Fundeb vai se tornar não mais um projeto de governo, mas um projeto de Estado, que é importantíssimo. Eu acabei de falar com vocês que as grandes nações, né, do Japão até a China, passando pelas Coreias, os tigres asiáticos e pela Alemanha, desde o século XIX, investiram pesadamente em educação, e vocês sabem também que o Brasil tem a maior, é o terceiro país em maior desigualdade do planeta, desigualdade, estou falando de desigualdades sociais, do planeta, embora esteja, né, já chegou a ter a 7ª economia do mundo, agora está em 12º lugar entre as economias mundiais. Ainda assim, nós temos, e talvez até por causa disso, né, nós tenhamos, né, a terceira pior distribuição de renda do planeta, né? E outro pesquisador chamado Piketty vai fazer uma pesquisa durante 20 anos em 200 anos em 20 países diferentes, para ele confirmar que o único procedimento que faz efetivamente, que acaba efetivamente com as diferenças sociais, é a educação. Não sei se vocês sabiam disso, leiam o Piketty, está logo no primeiro capítulo, é maravilhoso esse texto, e é muito legal, quer dizer, qual que é a forma, né, mágica, né? Ninguém sabe disso. A fórmula mágica para acabar com a desigualdade social é educar a população, né? Aí isso é uma coisa fantástica da gente saber. Outra coisa é que, voltando ao que eu tinha falado, que do jeito que eu falei, pode parecer que a educação não é um grande, não. Né? Eu tenho 40 anos de profissão. Nesses 40 anos, é o primeiro momento em que a escola pública no Brasil recebe, né, um grande alento, que é o alento de quê? De ter, né, um programa de governo, aliás, um programa de Estado e não de governo, voltado para o investimento pesado em educação. E melhor ainda, pelo que parece que foi aprovado, né, o projeto que foi aprovado, isso foi aprovado, o projeto que foi aprovado é de uma certa maneira, premiar também os melhores professores. Né? Isso vai modificar completamente o cenário da profissão no Brasil, viu, gente? Saibam disso. Então, por exemplo, uma especialização dessa pode significar entrada ou não numa escola, e eu não estou falando de escolas particulares, estou falando de escolas públicas. Se a gente conseguir mantê-las todas públicas, o que não é um projeto de alguns partidos políticos, né? Mas se a gente conseguir fazer cumprir a Constituição do país e mantê-las públicas, vai haver, inclusive, uma boa e salutar competição pelos melhores professores para as escolas privadas também. Por quê? Porque a escola pública passa a pagar melhor os professores, a dar melhores condições de trabalho aos professores, e, em contrapartida, os melhores professores vão preferir dar aula na escola pública. Oh, gente, eu descobri, né? Eu descobri a América. Olha, eu sou uma pessoa iluminada, né? Não, né? Eu só sou uma pessoa que estuda e lê, né? Há algum tempo, na verdade. Não tenho só 3 livros na minha estante, embora não apareça aí que está meio apagadinho, mas eu tenho um pouco mais de 3, talvez 6 livros. Vocês estão vendo lá na estante, né? Mas não, vocês viram, né? Eu apresentei para vocês aqui, provavelmente alguns livros dos quais aos quais eu me reportei. Só para a gente finalizar, está faltando 1 minuto para a gente fechar. Gente, eu estou muito fera, tá? Eu combinei com vocês, olha lá, 16 horas, já está faltando 5 minutos para encerrar. Então, é isso. Muito obrigado. Eu acho que, na verdade, eu abro agora vou parar a gravação e a gente abre o debate. Lembre-se, então, a escola, né, o mercado de trabalho para professor vai mudar radicalmente. Por quê? Um outro dado que o Ministério já vinha indicando é que exatamente, né, por qualquer outra profissão oferecer melhores
condições de trabalho em melhores salários do que ser professor, já estava identificado que começaria a faltar professor para as escolas, né? E com essa aprovação do Fundeb, né? E com a premiação dos melhores professores, eu não sei exatamente como é que isso vai dar, aqueles que são professores devem, inclusive, procurar isso, mas é muito importante que vocês tragam, tenham claro isso, tá bom? Então, vou parar aqui a gravação e a gente passa para as perguntas.